Olá, somos alunos da Universidade de Fortaleza e estamos realizando esse vídeo para disseminar a informação que nos foi apresentada na disciplina de análise de dados. Hoje, a análise de dados tem um papel crucial na tomada de decisões empresariais, visto que através disso, decisões podem ser tomadas de forma mais precisa, estratégica e, principalmente, baseada em evidências. Podemos listar pelo menos 3 motivos pelos quais a análise de dados é de fundamental importância para uma boa gestão empresarial. O primeiro é que a tomada de decisões passa a ser baseada em fatos, ou seja, antigamente as decisões eram tomadas através da intuição ou experiências dos gestores, o que tornavam essas decisões frágeis e com maior riscos de dar errado. Hoje, com a análise de dados, utilizamos indicadores e métricas reais. Outro motivo é que a análise de dados pode permitir a personalização da experiência do cliente, através de uma segmentação e oferecimento de produtos e serviços personalizados, o que gera satisfação e fidelização. E, é claro, uma gestão financeira mais inteligente. Através da análise de dados, podemos fazer um controle financeiro melhor, o que evita desperdícios, otimiza investimentos e aumenta a lucratividade daquela empresa. Por isso, precisamos entender como é o processo da análise de dados. Hoje, ele é feito através da coleta, organização e interpretação de dados. Possui uma variedade de técnicas, incluindo estatística, econometria, aprendizado de máquina e visualização de dados. Permite que o volume de dados possa identificar tendências, padrões e insights para que as estratégias dos negócios fiquem cada vez mais eficazes. Com isso, torna-se claro o papel da análise de dados no mundo empresarial. Ela vem para que possa ser identificado melhores oportunidades, otimização de recursos, redução de riscos e melhoras de eficiências operacionais, para que a empresa possa crescer de uma forma mais rápida e assertiva. Olá, eu sou o Jonathan. Bom, a identificação de oportunidades de crescimento é um processo da análise de mercado e do ambiente empresarial para encontrar possibilidades de desenvolvimento. Como identificar essas oportunidades de crescimento? Através de observar as tendências de mercado, analisar transformações de cenários, analisando os desenvolvimentos tecnológicos e científicos, os feedbacks de colegas e mentores, avaliando as habilidades e as áreas que precisam de desenvolvimento, identificando as lacunas de competências, as possíveis lacunas de mercado, analisando os dados financeiros, identificando tendências em dados financeiros. E também existe a oportunidade de crescimento, que são novos produtos ou serviços, expansão geográfica, parcerias estratégicas, melhorias de produtos, processos e experiências dos clientes. Também tem a importância da identificação de oportunidades, que busca identificar e aproveitar as oportunidades de negócio, que é fundamental para o crescimento sustentável da empresa. E também, sem foco na busca e exploração de novas oportunidades, o crescimento torna-se limitado. Também busca-se avaliar os riscos, que é importante determinar se os riscos são compatíveis com o tamanho do negócio que você espera ter no futuro e se valem a pena assumi-los. Bom, a análise de dados também influencia na tomada de decisões, ao fornecer informações objetivas e precisas, que ajudam a reduzir incertezas e a tomar decisões mais assertivas. As principais vantagens da análise de dados, que é identificar os padrões e as tendências, avaliar os riscos e as oportunidades, minimizar os riscos, melhorar a eficiência operacional, identificar as oportunidades de inovação e crescimento, prever os cenários futuros, otimizar os processos, monitorar o progresso em relação aos objetivos estratégicos, personalizar as estratégias de marketing e vendas e também como você vai aplicar a análise de dados. Bom, você vai identificar o problema e compreender que dados é preciso analisar para resolver o problema, coletar, processar e interpretar os dados relevantes, analisar os dados também para identificar tendências e padrões, vai utilizar ferramentas de análise preditiva para antecipar mudanças e identificar oportunidades e utilizar ferramentas de análise de texto e sentimento. Aí você vai ter também a consideração final, que apesar dos benefícios, é importante questionar os pressupostos por trás dos modelos e considerar suas implicâncias éticas e sociais. Olá, meu nome é Ellen e hoje vou apresentar um panorama geral sobre a análise de dados, sua importância para os negócios e os principais métodos utilizados nesse processo.
Primeiro, processo de análise de dados, né? Ele segue um processo estruturado. A definição do problema. Primeiro, é preciso entender qual questão precisa ser respondida ou qual objetivo queremos atingir. Segundo, coleta de dados. Depois, os dados eles são reunidos de fontes internas, como sistemas de vendas e CRM, ou externas, como redes sociais e pesquisas de mercado. Terceira, organização e limpeza. Em seguida, os dados eles são organizados e erros ou inconsistências são corrigidos para garantir a qualidade da análise. Quarto, a análise dos dados. A partir daí, utilizamos diversas técnicas como estatísticas descritivas, regressão e agrupamento para identificar padrões e insights. Quinto, interpretação dos resultados. Os achados são analisados e contextualizados para garantir que façam sentido no cenário da empresa. Sexto, comunicação dos resultados. Por fim, os insights eles são compartilhados por meio de relatórios gráficos e apresentações, auxiliando na tomada de decisões. Sétimo, interação e melhoria contínua. Esse processo não termina aqui. Sempre revisamos e aprimoramos a análise conforme informações surgem. A importância da análise de dados nos negócios. A análise de dados ela é fundamental para empresas se tornarem mais competitivas. Ela permite entender o mercado, otimizar operações, inovar e até identificar fraudes. Além disso, ajuda no cumprimento de regulamentações e na gestão de riscos. Com o aumento da quantidade de dados disponíveis, a relevância desse processo só cresce. Métodos quantitativos e qualitativos. Existem duas abordagens principais para a análise de dados. Quantitativa, baseada em números e estatística, ideal para grandes volumes de dados e para identificar padrões objetivos. Já a qualitativa ela é baseada em textos, entrevistas e outros dados não numéricos, fornecendo insights mais profundos sobre comportamentos e atitudes. O ideal é combinar essas duas abordagens para obter uma visão mais completa e precisa dos dados. Me chamo Ticiane e estou aqui para falar sobre análise quantitativa. Ela utiliza números e estatística para análise de dados. Uma das suas vantagens é objetividade, estabilidade, produtibilidade e facilidade de análise. Já a análise qualitativa, ela não utiliza números. Suas vantagens são profundidade, flexibilidade, compreensão do contexto e exploração de novas ideias. Unindo as duas, a combinação dos métodos quantitativos e qualitativos, ela é conhecida como uma abordagem mista. E essa combinação é preferível, pois permite uma visão mais ampla do problema, e além de compensar as limitações de cada método. E o último ponto, que é a diferença entre análise de dados, né? Ela tem um nível de complexibilidade, foco nas decisões empresariais e habilidade técnica. Sou a Gilmara, vou falar para vocês como a estatística descritiva, regressão linear, logística impactam nas tomadas de decisões nos negócios. O planejamento estratégico tem cada vez mais feito parte das empresas brasileiras, e isso pode ser observado pelo decréscimo em suas taxas de encerramento de atividades. Porém, além de um bom planejamento, o sucesso de uma organização depende de sua boa gestão. Exemplo prático de análise descritiva. A empresa identifica que há relação entre vendas e marketing digital. O próximo passo seria entender quais mídias digitais são mais eficazes, considerando o perfil dos clientes. Para isso, utiliza-se questionário de escala de Likert para coletar respostas estruturadas. Em seguida, os dados são tratados em um software para gerar insights. Muitas empresas falham por não terem recursos estatísticos integrados a um sistema de gerenciamento de dados. O estudo utilizou o software R,
para análise descritiva, regressão e correlação, permitindo estimar valores e variáveis com base em outros conhecimentos. O objetivo foi demonstrar a importância da estatística na tomada de decisões empresariais. Ferramentas e tecnologias para análise de dados. Existem muitas ferramentas e tecnologias disponíveis para análise de dados. Isso inclui softwares de análise de dados como SAS, SPSS e R, bem como ferramentas de visualização de dados como o Tableau e o Power BI. Além disso, existem várias plataformas de aprendizados de máquina e IA, que podem ser usadas para análise de dados avançadas. As tecnologias de Big Data, como Hope e Spark, também são importantes para análise de grandes volumes de dados. Além disso, as soluções de armazenamento em nuvens podem facilitar o armazenamento e a análise de grandes volumes de dados. Como implementar a análise de dados na sua empresa? A implementação de análise de dados pode ser desafiadora, mas trazem benefícios significativos. O primeiro passo é definir o objetivo e identificar os dados necessários. Em seguida, é preciso coletar e limpar e organizar as informações. Também é essencial ter as habilidades adequadas para análise, o que pode ser exigida a contratação de especialistas ou o treinamento da equipe. Além disso, o uso de ferramentas e tecnologias apropriadas é fundamental para a análise de dados e comunicar os resultados de eficácia. Existem alguns pontos de definições, tá? Referente à implementação e análise de dados em empresa. Ponto 1. Definição de objetivos, identificação de dados necessários, coleta, limpeza e organização de dados, desenvolvimentos e habilidades e recursos, escolhas de ferramentas e tecnologias, implementação e integração, avaliação e melhoria contínua. Ao seguir esses passos e dedicar recursos adequados, sua empresa estará bem posicionada para implementar com sucesso a análise de dados e aproveitar seus benefícios para impulsionar o crescimento e a eficácia operacional. Existem muitos desafios na análise de dados empresarial e um dos maiores deles é a qualidade de dados. Dados incompletos, imprecisos ou desatualizados podem levar a empresa a decisões equivocadas. Privacidade dos dados. Ela define quem pode acessar os dados, permite que pessoas autorizadas controlem o fluxo de informação pessoal, garante a reserva da vida pessoal e permite que controle e exclua e limite o fluxo de informação pessoal. Já a segurança de dados, elas protegem os dados contra ataques cibernéticos e violações. Elas garantem que somente pessoas autorizadas possam acessar esses dados. E ela detecta, previne e responde a ataques cibernéticos. A integração de dados. A integração de dados de diferentes fontes e sistemas, elas podem ser um grande obstáculo na empresa. Sistemas como e-commerce e CRM, eles podem não estarem projetados para se comunicarem entre si. Por fim, concluímos que, através da análise de dados, é possível impulsionar o seu negócio e trazer mais resultados, crescimentos, inovação e um sucesso empresarial de uma forma mais garantida. Mas percebemos também que existem alguns desafios que precisam ser superados. Isso pode ser feito através de abordagens corretas e o uso adequado dos recursos, ao investirmos na qualidade de dados, na segurança da informação e no desenvolvimento das habilidades da equipe da empresa. Sendo assim, gostaríamos de agradecer pela sua atenção e que você possa indicar esse conteúdo para mais pessoas. Muito obrigada!